Então vamos dar continuidade então aos estudos da obra Nosso Lar, né? Então nós estamos entrando agora no capítulo 12. O capítulo 12 tem como título o umbral. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia de inferno e do purgatório, por meio dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. Então, logo nesse primeiro parágrafo do capítulo 12, o André Luiz está nos mostrando a sua perplexidade, né? O espanto, a surpresa do ambiente espiritual. O ambiente espiritual, ele é bem mais complexo do que a gente possa imaginar. Ele não é tão simples. E Chico Xavier e André Luiz, eles trazem um desafio nessa obra, que é alargar um pouco a nossa visão diante de um processo que não é tão simples, principalmente quando as religiões elas têm uma tendência a castrar a gente, o nosso pensamento. Então André Luiz está debastando aqui uma informação nova que é antiga, muito antiga, mas que por isso mesmo traz muita dúvida, muita confusão. E ele fala dessa confusão porque ele tinha uma ideia vaga de inferno e purgatório devido a ele seguir o catolicismo protocolarmente, ou seja, de uma forma totalmente tradicional. E aí ele fala lá: a ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. É sempre bom a gente entender que essa ausência de formação religiosa não é a ausência de ter religião. Ele mesmo fala que tinha uma religião, que era o catolicismo. Mas essa religião, ela não trazia para ele formação religiosa, que é igual a religiosidade, que é igual a espiritualidade, que é igual a sensibilidade espiritual, percepção espiritual da vida. Uma fé que te ponha em contato com Deus, com as forças criadoras do universo, que amplia a sua sensibilidade. Então não é só estar dentro de um templo religioso. Muitas vezes, o contrário, o templo religioso mais atrapalha que ajuda, porque você fica preso a uma verdade absoluta, fica preso a um profeta, a um salvador, a uma pessoa e aquilo, na verdade, não entra no teu sentimento. Então, a ausência de formação religiosa, a gente precisa ter essa noção. Não é ter religião, é ter espiritualidade, é ter sensibilidade espiritual. Que isso independe da pessoa se quer ter uma religião ou não. Muitas vezes a pessoa tem a sua prática meditativa, as suas preces, o seu trabalho de socorro, ou tem um trabalho em que ela se dedica
com muita motivação para o bem da sociedade, e isso já é uma comunhão espiritual, mesmo que ela seja ateia. É isso, a doutrina espírita, ela alarga a nossa visão nesse sentido. Aí vamos lá. É o primeiro encontro, continuando o livro, a leitura do livro. Aqui na primeira capítulo 12. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: Ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou ele solícito, começa na crosta terrestre. Começa na crosta terrestre. Começa na Terra. Começa aqui. No plano, na parte do chão nosso, crosta terrestre, começa aqui. Não é que aqui seja o umbral propriamente dito, mas a região espiritual daqui, ela já tem a presença da frequência do umbral. Então é importante entender. Aqui não é umbral, aqui é o mundo físico. E aqui no mundo físico há várias faixas de vibrações, superiores e inferiores. Há regiões em que você não tem faixa de vibração inferior. Aqui já começa a faixa de vibração do mundo espiritual chamado umbral. Então, vamos lá. O umbral começa na crosta terrestre. É zona obscura espiritual, extrafísica e astral, se quiserem, de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então ele coleta aqui o tipo de ser humano que fica preso no charco vibratórios, viscosos das zonas umbralinas. Os inúteis, os indecisos e os que cometem erros numerosos. Então, aqueles que não cumprem os deveres sagrados com a vida, tornando a sua vida uma vida ativa, uma vida de luta, de trabalho, uma vida ética, honesta, uma vida em que haja sentimento, ou seja, uma vida em que haja algum tipo de espiritualidade, ela acaba presa nessas zonas inferiores. Aí ele continua. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que são mantidos o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo o que excede, sem aproveitamento, prejudica a economia da vida. Então olha só, olha que maravilha de lição. Quando a gente renasce, nós temos um comprometimento. Quem é nós? Todos os seres de crescimento. Renascer é uma bênção. Renascer é uma dádiva. Renascer é uma oportunidade. Você não renasce para ser espírita. Você não renasce para fazer meditação. Você não renasce para sair do corpo. Você renasce para aproveitar o máximo de experiências possíveis no local que você nasceu, na cultura que você nasceu, úteis a você e ao próximo. Nós renascemos, de uma forma geral, para tornar esse mundo melhor do que quando entramos. Para isso acontecer, nós precisamos nos tornar melhores do que quando entramos. Esse ato exige esforço.
não é algo que acontece naturalmente. O livre-arbítrio, ele impõe a quem o detém, e isso é o ser humano. O livre-arbítrio exige que a pessoa o domine. O que eu chamo de dominar? Que você use a ferramenta do livre-arbítrio para coisas úteis. Quando você tem, por exemplo, o tchaco, que aqui é um instrumento de arte marcial. Só que eu, por exemplo, eu nunca dominei aquilo. Se eu pegava aquele tchaco e fazia assim, eu acabava me machucando. Ora, dominar o tchaco, esse instrumento, ele exige dedicação. Se você não se dedica a isso, você não o domina. Exige estudo, de preferência que você tenha contato com quem conhece bem, que você esteja atento aos bons exemplos dos especialistas, que isso seja algo que você treine, exercite, não desista. Pois bem, ao longo de alguns anos, você se torna um exímio utilizador do tchaco. Pode não ser o maior do mundo, pode não ser algo que sirva a espetáculo, mas você vai ter um razoável domínio, você não vai se machucar. Esse exemplo que a gente está dando é a mesma coisa do livre-arbítrio. Quando a gente renasce, e isso eu falo, todo ser humano, ele renasce na vida, na Terra, isso é uma benção. Ao contrário dos animais que fazem tudo automaticamente, o ser humano, ele age com inteligência. Então é isso que ele está dizendo. Quando ele diz assim, ou pelo menos o que a gente entende, né? Pode ter outras coisas, outras interpretações, não tem problema. O importante é que, seja lá qual for a interpretação, ela seja útil a nós, né? Porque esses estudos, eles são assim. Várias pessoas podem dar o estudo e vão dar percepções diferentes. Não quer dizer que uma esteja errada e outra certa. É apenas formas de abordar questões. Se essas formas forem enriquecedoras, se elas permitirem que seja quem está dando o estudo, seja quem está ouvindo, que essa pessoa cresça, é isso que importa. Então, ele diz lá, quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Estar reencarnado implica em que o melhor é seguir a lei de progresso. E a lei de progresso, como todas as leis, estão na nossa consciência. Mesmo que eu não seja espírita, que eu não seja espiritualista, esotérico, budista, que eu não tenha um conhecimento avançado das leis divinas, isso não importa. Na lei você pode ser uma pessoa completamente apedeuta, mas no germe da lei está o livre-arbítrio. E você precisa aprender a dominar o livre-arbítrio para que você o utilize de uma forma ética, correta, nobre, útil, motivadora, esclarecedora, que te faça feliz, sem o egoísmo. Aí ele diz, se deixa, entretanto, ao entrar nas experiências, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que satisfaça o egoísmo. Então o mundo físico, ele tem essa coisa da sensação que é avassaladora. A gente precisa ter muito esforço para não deixar que as forças das emoções nos dominem. Porque o egoísmo, ele é avassalador na nossa vida. Ele é tão avassalador que ele tem que ser prioritário. Ele é tão forte na formação do nosso caráter, do nosso julgamento, das nossas escolhas, que ele tem que ser prioritário. Se a gente não priorizar uma luta diária com o egoísmo, e aí sim uma visão sobre que você é imortal, de que o que você faz aos outros vai retornar a você, de que você já viveu antes, de que nada acontece por acaso, de que você é um cidadão do cosmos, um ser que já viveu não só nesse planeta, que o amor é a solução para todos os problemas. Quanto mais essa visão espírita
estiver na formação da nossa personalidade, facilita essa luta contra o egoísmo, contra a depressão, contra o medo, contra a agressividade, contra a raiva, contra a mágoa, contra a indiferença, contra o racismo, contra a discriminação, o despeito, o deboche, a ironia, o sensualismo, o apego, a paixão. Tudo isso são forças do egoísmo, se manifestando a partir da nossa ignorância. Então, ele diz que todas essas forças que eu citei, elas acabam dominando a alma, porque a alma já vem repetindo isso, num ciclo de repetições. Assim é que mantidos, aí é que está mantidos, percebe? A alma vem repetindo isso, ela mantém. O que ela, na verdade, deveria vir se livrar, ela mantém. Então, o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Ou seja, parcialidade, tribal, uma coisa tribal. Aquela coisa, aos amigos tudo, enquanto são amigos. Aos inimigos, pancadaria, raiva, ódio, perseguição, ironia, deboche, discriminação, despeito, indiferença. Mas nem o ódio é justiça. Ódio não é justiça. Ódio não é justiça. Ódio não é justiça. Você busca justiça, não será pelo ódio. Ódio e justiça não são a mesma coisa. Mas a pessoa fez contra mim, a pessoa aprontou, agora vai ficar barato? Veja bem, você quer que a pessoa sofra a sanção da lei divina, que existe e é real, ou que ela sofra o fruto do ódio, que apenas nos prende àquele fato no passado? Ódio não resolve o problema da justiça. Por quê? Porque o ódio demonstra uma incompreensão do porquê que aquilo nos atingiu. Quando eu tenho ódio, eu me considero uma vítima. Quando, na verdade, o ato que me atingiu, o ato ruim que me atingiu, é fruto da minha ignorância. Porque eu devo à lei divina, eu não amadureci. E o meu não amadurecimento me levou a sofrer a dor. Então, na verdade, quando o mal me atinge, o mal que eu sinto raiva, que eu sinto mágoa, que eu sinto ódio, esse mal eu provoquei no passado. Eu ainda sou passível de provocar no momento em que sou atingido por ele. Aquilo ainda está forte dentro de mim, como está forte dentro de quem me faz. Por isso eu sou atingido por ele ainda. Enquanto eu não vencer isso que está dentro de mim, que é uma tendência ao ódio, à raiva, à agressão, eu estarei suscetível a ser atingido pela ignorância, pela brutalidade, pela violência. Ou seja, eu estou semeando para o cosmos violência e eu atraio violência. O meu problema, então, não é quem me atinge com o mal. Esse não é o problema. O meu problema é interno. Se eu fui atingido pelo mal, é porque eu ainda tenho esse mal dentro de mim. Mal que eu certamente perpetrei no passado. Eu ainda estou preso a esse círculo insidioso, ignorante, bizonho de energia. Eu preciso me libertar dessa energia para que isso não me aconteça. E a forma como a gente se liberta dessa energia não é o ódio. Porque aquele que me atingiu, ele também está preso. Então, enquanto eu odiá-lo, eu estou preso com ele. E outro pode vir e me atingir. Mesmo que eu atinja ele e o outro. Então, essa escaramuça, você fica preso a esse vínculo, que eu vou chamar aqui de energético, por falta de um nome agora no momento melhor, ou fluídico, como quiserem. Esse vínculo fluídico, eu só saio dali não quando eu expio com a dor.
A dor, ela é um espeto que vai me ajudar a acordar, talvez. Porque às vezes a pessoa repete a dor. Repete o ciclo de dores. Porque o problema é do despertar. Sair daquele processo. Sair daquele turbilhão. Sair daquele processo movediço. Ao qual o ódio me ata. O ódio me ata aquilo. Então, ódio não é justiça. Se você quer justiça, a primeira coisa que você precisa é perdoar. É entender que aquela alma que te fez mal, que fez mal a seus entes queridos no passado, ela era ignorante. Ela está presa ao ciclo da ignorância. Saia do ciclo da ignorância. E entenda que se você entrou nesse ciclo, é porque você se vinculou a ele com seus próprios atos. Seus atos te levaram a essa dor. Seus atos te levaram a essa dor, porque a sua vida não é lá no passado. Não, você existe desde sempre. Se seus atos te levaram a essa dor, ela atrai uma dor igual. Então ódio não é justiça. Quem quer justiça se liberta do ódio. Nem a paixão é amor. Paixão não é amor. Paixão não é amor. Paixão, ela é um germe de um sentimento de motivação, de crescimento, de dedicação, de estímulo. Uma das coisas que a gente domina no livre-arbítrio é a motivação. É você se dedicar, é você se interessar. Então a paixão é aquilo, é o germe, ou é um sentido deturpado do instinto de sobrevivência, do instinto e da motivação de viver, de construir, de realizar. Então esse ímpeto motivacional, ele é positivo, mas a paixão que leva ao apego, que leva à sofreguidão, ao desespero, à cegueira, isso não é amor. O amor, ele é o contrário. O amor, ele é... Paixão é tipo assim, é um princípio do amor, mas ainda primitivo. Né? A paixão por algo, pelo poder ou por uma pessoa, por dinheiro, objetos ou pessoas, elas ainda não são o amor, mas poderiam se tornar amor se nós, a partir da paixão, nos desapegarmos da paixão e deixarmos que a outra coisa seja, se for um outro ser humano, que ela viva, que isso se transforme num amor, porque por mais que doa, é preciso deixar que o outro seja. O amor, ele quer a felicidade, que todas as pessoas sejam felizes. Do fundo do meu coração, que todas as pessoas sejam felizes, do jeito que elas acharem melhor, e não a minha imposição, o meu dreno. A pessoa que quer muito sugar do outro, isso é coisa da paixão. A paixão quer sugar muito do outro. Ela não quer dar. O amor, ela quer até dar, mas na verdade é um dar assim. Meu, é meu. É posse. Você quer dar porque é posse, e não como um processo de fruição, né? Então paixão não é amor. Tudo que excede é o processo da paixão, sem aproveitamento, que aí é o que está o processo da reencarnação. Você precisa reencarnar para ter aproveitamento, prejudica a economia da vida. Não tem jeito. Se o que você faz não traz um aproveitamento evolutivo, espiritual, moral, à sociedade, social, não precisa estar ligado à religião, não. Se isso não traz um aproveitamento, um crescimento, uma educação sua e dos outros, um aprimoramento, um aperfeiçoamento, uma expansão da tua visão sua e dos outros, uma melhoria do mundo físico seu e dos outros, isso prejudica. Se não faz nada disso, prejudica a economia da vida. Pois bem, continua ele, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo
ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquiva a obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Então, as regiões inevoentas do mundo espiritual, elas existem para as almas que perderam o caminho. Perderam o caminho do que é renascer, do que é viver na Terra. Você não precisa ter conhecimento espiritual, espírita. Você não precisa ser espiritualista, universalista, nada disso. Você precisa ter foco, se tornar uma pessoa útil. Hoje em dia, nós temos muito essa coisa da ecologia. Às vezes, uma pessoa dedicada à ecologia e que faz na prática isso, que faz reciclagem do seu lixo, que não joga lixo, plástico na praia, vidro na praia, ela é uma pessoa que está do bem, sem necessariamente estar vinculada a religiões, muito pelo contrário. A educação da alma prescinde de religião. Jesus não criou religião. A educação da alma tem a ver com caráter, com pensar no outro, em pensar no social, na sociedade, no melhor para todos e não só para alguns. Então, esse processo de crescimento, ele é um processo que não tem nada a ver com você estar dentro de um templo, ou paramentado, ou sendo presidente de uma instituição, ou sendo um médium, um parapsíquico, um paranormal, um abduzido, um contatado, nada disso. Um profeta, um porta-voz. Isso tem a ver com o que ele acabou de dizer aqui. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. O dever cumprido. Isso alarga muitas percepções nossas, né, sobre o dever cumprido. Se você se motiva por coisas boas e úteis à sociedade, faz isso com amor, dedicação, dar o seu melhor, ser útil. Isso é o dever cumprido. Dever cumprido rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Essa união, né, é a realização, né, da nossa meta, daquilo que nós cumprimos dentro da nossa consciência. Nossos atos se converteram em algo útil, em que a nossa consciência nos diz: muito bem, realizei o que vim fazer. Saí daqui dessa encarnação com uma pessoa que construiu para si mesmo e, consequentemente, para o entorno, o melhor. Essa união íntima com o divino, com o sagrado, isso é quando o indivíduo, ele de fato fez o seu dever cumprido. Seguindo então nosso estudo, vamos lá. E aí ele diz, né? É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. A bênção dos planos purificados. A purificação, ela é totalmente dependente ao desejo do cidadão, da pessoa. O ser humano, ele, ao buscar o caminho espiritual, ele se renova. Mas a grande maioria da humanidade nós ainda estamos em caminhos muito rasteiros, muito terra a terra. Daí que essas regiões, na verdade, elas não são como se pensava, né? Um inferno, um local em que alguém coloca alguém. Essas regiões, na verdade, elas são apenas aquilo que a pessoa criou com seus pensamentos, com sua personalidade, com seus atos, com a sua ociosidade, com a sua indiferença, com o seu apego à matéria. Tudo isso cria
um acúmulo de vibrações internas, o apego à matéria. Então é por isso que ele diz que é natural que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada, a bênção das vibrações nobres, das regiões nobres, tá? Indefinido quer dizer o quê? Que não tem um prazo. O prazo do crescimento é pessoal. Quanto tempo nós levaremos para nos desvincular dessas vibrações? Depende do tempo que nós queremos integrar-nos à economia cósmica e deixarmos de ser animalizado. Aí continua Lísias comentando: compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, ou seja, quando a gente retorna numa nova reencarnação ao mundo físico, esquecemos, porém, o objetivo essencial. E ao invés de nós purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços e nos encarcerando a nós mesmos em verdadeira escravidão. Então, a reencarnação, ela, ao invés de ser algo emancipador, acaba sendo para muitas pessoas um momento em que a pessoa cria dívidas, cria sujeira que ela vai ter que lavar, que ela vai ter que limpar. O mundo físico é o mundo em que nós construímos coisas concretas. E todas as coisas concretas, sejam elas físicas, sejam elas morais, elas terão que ser iluminadas. Se elas não forem para iluminar, clarear, limpar o ambiente, se elas sujam, elas terão que ser limpas um dia. E essa conscientização, ela é fruto da educação das almas. O homem educado é um homem que pode buscar a espiritualização. O homem que busca a matéria e que é fanático por isso, ele, ao desencarnar, fica preso a essas ideias, ele não muda. Então, cada nova reencarnação é um investimento para que nós nos purifiquemos. Se ainda trazemos dentro de nós elementos dos baixios, das regiões densas da alma, que nós busquemos o autoconhecimento, para que o trabalho íntimo, de reforma íntima, nos ajude à espiritualização. É como o trabalho do autoconhecimento é que vai mostrar para nós quanto de orgulho e de egoísmo ainda nós temos dentro de nossas almas. Então, nós temos que transformar a nossa encarnação num caminho avitário. A nossa encarnação, ela precisa ser superávit, evolutivo. Ter a nossa conta corrente kármica, ela tem que fechar positivo, no saldo positivo. E isso só depende de nossos atos, pensamentos e sentimentos, na construção, a partir de nós, de um mundo melhor. Aquela coisa, ser aquilo que nós queremos que o mundo seja, a partir de nós. Não adianta a gente exigir do mundo um mundo melhor, um paraíso, e nós contribuímos com egoísmo, com orgulho, com raiva, com ódio, com revide. Nós precisamos fazer de cada encarnação um ato emancipador, nunca um ato aprisionador. Notando-me a dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas a minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, é portador de um fato sujo para levar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal tecido por nossas mãos,
nas experiências anteriores, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre. Esquecemos, porém, o objetivo essencial. Em vez de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e nos encarcerando a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com um meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado, das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Então, essa região que ficou celebrizada justamente por André Luiz, quando ele chamou de umbral, ela é justamente isso. Ela é uma região que só existe porque existe o apego à matéria. O apego à matéria, a gente precisa lembrar sempre, que a gente fala tanto isso que esquece de pensar nesse detalhe. O apego às ideias. As ideias egoístas e orgulhosas. Né? Quando a gente fala apego à matéria, a gente está falando do apego às ideias egoístas e orgulhosas, que nos apegam às coisas do mundo, aos valores materialistas, aos valores da violência, da agressividade, da disputa, da indiferença, do prazer enlouquecido, dos atos de paixão e não com amor. Toda essa virulência, todo esse apego a estar na matéria que é passageira, porque a nossa experiência com todas as coisas, elas passam. Se eu passo por uma experiência de vida e me apego a alguma coisa naquela experiência, se aquilo se torna algo em que eu fico preso, desejoso de repetir freneticamente, sem que isso corresponda a uma expansão da minha consciência, então aquilo vai me trazer dor. Por quê? Porque as coisas desta vida são experiências em que você precisa, em cada uma delas, colocar o sentimento de fraternidade, de aprendizado, de crescimento. Quando a gente fala aprendizado, principalmente usar para ajudar, usar para crescer, você e todos. Se isso se aferra numa mágoa que fica, numa paixão que fica, num ódio que fica, numa violência que fica permanentemente devido àquele fato, àquele objeto, àquela situação, àquele momento de prazer, você está sujando a sua essência divina, que precisa ser justamente identificada. Nós temos um corpo causal, que é um corpo mental superior, que é a nossa destinação de espíritos puros. Essa destinação é o futuro do nosso caminho. Todos nós que aqui estamos temos um corpo mental. O corpo mental, ele é classicamente dividido em duas partes, porque ele é um perispírito mais sutil. Um perispírito, o perispírito, como o nome diz, é perispírito, em torno do espírito. A essência una, a essência espírito, que os hindus chamam de Atman, e Leibniz chama de mônada, sempre, ao se relacionar com o meio, tem revestido
uma película perispiritual. Então a essência divina, ela, para se diferenciar de Deus, ela justamente ganha a individualidade. E essa individualidade é demarcada por um corpo perispiritual, que varia conforme a frequência. Cada frequência é tão diferente os aspectos de outra, que comumente muitas escolas dão os nomes diferenciados. E isso é certo porque há um detalhe em certas expressões que a gente às vezes se esquece que existe. E uma delas tem a ver com os corpos também, mas é um detalhe que a gente não pode perder de vista, porque é uma riqueza para todos nós, que são as expressões do além, termos que eles usam lá, termos que quando você desencarna e chega lá, há uma cultura social extrafísica. Então, há expressões no mundo espiritual que são usadas no mundo espiritual. Cada expressão dessa, ela muitas vezes sofre, digamos assim, muitas vezes discriminação devido ao preconceito nosso. E quando, na verdade, muitas dessas expressões, elas mudam de país, de local, de região. Porque é como aqui, você tem expressões que são ditas em Pernambuco que não são ditas no Rio de Janeiro. Você tem expressões coloquiais que são ditas em Portugal que não são ditas aqui no Brasil e vice-versa. E existem expressões que, a despeito de estarmos em países diferentes, elas são meio que mundiais. Elas são ditas aqui, nos Estados Unidos, em Pernambuco, em Portugal, em vários países. Não em todos, mas em vários países. O mundo espiritual também tem essas expressões, formas de explicar, de entendimento. Infelizmente, muitas vezes, essas expressões, elas não chegam até nós, devido ao bloqueio mental que nós temos a tudo que é novo. Umbral é um desses termos. Umbral não é um termo cunhado por encarnado. Umbral é uma expressão que eles usam lá e que por isso muitas vezes pessoas mais ortodoxas não a aceitam. No livro dos Espíritos, no livro de Kardec, O Céu e o Inferno, ele fala, das trevas. Os Espíritos narram a Kardec das trevas e das experiências. E Kardec, como bom pesquisador, Kardec coloca. E, na verdade, as regiões inferiores do mundo espiritual são muito conhecidas e relatadas. Várias experiências, desde Dante Alighieri até anteriormente, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, as regiões inferiores do mundo espiritual sempre tiveram definições, narrativas. Então, o que o André Luiz está contando, primeira coisa que a gente precisa saber, não é nada novo. Tem na codificação, tem nos livros mediúnicos ingleses, tem nos livros mediúnicos americanos, onde surgiu o boom do new espiritualismo, A mediunidade, como tal a conhecemos, ela explode nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem disso, Surge nas Américas. Essa mediunidade, essa invasão organizada, ela ocorre em Hydesville, mas ela se espalha pelos Estados Unidos e dos Estados Unidos vem para a Europa, vem para os salões da Inglaterra, Escócia, Irlanda,
e desce, atravessa o Oceano Atlântico, chega na França, na Espanha. Então a mediunidade inicial, ela surge nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos surgem diversas revistas trabalhando com mediunismo, que eles chamam de New Spiritualism. E lá nessas narrativas primeiras já se tem essas narrativas das zonas inferiores. Isso tudo é um contexto que a gente precisa entender. Após isso, você continua tendo até hoje, em todo o mundo, textos espirituais falando sobre isso. Essas regiões são reais. As pessoas saem do corpo no mundo todo e as veem. Então ninguém está inventando nada. O termo umbral que André Luiz narra diferencia-se das zonas infernais, que ele chama também. Que as regiões do umbral, é bem isso que ele acabou de dizer. É uma região em que a alma, que deveria ter utilizado a sua encarnação para crescer, está, ao contrário, sujando a sua veste, sujando a sua consciência com mais erros. Então a gente precisa logo entender uma coisa. A procedência de onde a gente veio antes de nascer. Muitas pessoas têm procedências saudáveis, vieram de colônias espirituais boas, locais bonitos, locais harmonizados. Muitas pessoas não vieram desses locais. Vieram de locais mais pesados, em que você cria estâncias de recuperação, verdadeiras fortalezas nas zonas complicadas do umbral. Muitas pessoas vieram de regiões mais complicadas ainda. Sofreram reencarnações emergenciais, resgatados das zonas infernais. Muitas pessoas estavam aqui, desencarnadas, mas aqui, vivendo o mundo físico como se ainda estivessem vivas. E reencarnam assim. E algumas poucas renascem vindas de esferas muito superiores. Então, tentando resumir, as diversas procedências, todas elas, pessoas quando renascem, elas não renascem para ficar igual ao que vieram. Elas renascem para poder sair dessa encarnação melhor do que como entraram. Então, isso que Lísias está falando é muito importante. Ele diz assim, ora, se ao voltarmos ao mundo, nós procurávamos um meio de sair dessa sujeira que nos orna, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Então, o caso de André Luiz expressa isso. André Luiz é um médico em pleno século XIX, início do século XX, ou seja, uma pessoa de classe média alta, uma pessoa de posses. André Luiz representa aquela pessoa que provavelmente veio de uma esfera melhor, ou do próprio nosso lar, ou de uma cidade até mesmo melhor ou igual, extrafísica. A procedência dele antes de nascer. Ao desencarnar, não estando com o nível de limpeza, digamos, de nosso lar, que nosso lar exige, ele precisa se purificar disso. Não só pelos atos, mas também pelas ideias. As falsas ideias materialistas. Então, quanto maior o nível de procedência sua, o que se espera é que você, nessa encarnação, possa pelo menos voltar para o mesmo lugar de onde você veio. Mas o ideal, o grande salto é, por exemplo, você sair de uma região umbralina, um castelo, uma fortaleza dessas que existem de socorro nas zonas umbralinas, e tomando contato com valores aqui, valores espirituais que te enobreçam, conduzir a tua vida de uma tal forma que ela esteja ornada de fraternidade, de paz, de utilidade, de socorro e de amparo. Para que quando você desencarne, você vá para uma cidade, uma região espiritual melhor. Esse, quando faz isso, ele é vitorioso. Então você vai ter vitoriosos de vários níveis, perceberam? Vai ter aquele vitorioso que renasceu das regiões infernais e que agora teve uma vida
em que ele que vai permitir a ele voltar para uma região melhorzinha. Ele voltar para uma região melhorzinha. Para ele, isso foi um avanço. Vai ter aquele que vai sair das zonas umbralinas e vai voltar para um local, não vai mais passar, depois de séculos e séculos, sempre desencarnando, e estando uma estadia no umbral. Ele vai dessa vez, pela primeira vez, desencarnar e não vai passar pelas regiões horrendas do umbral. Vai direto acordar numa cidade espiritual. Mesmo que ela ainda esteja localizada, como o nosso lar, no umbral. Mas já não renasce, não acorda como André Luiz acordou. Em pleno caos, em plena loucura. Muitos de nós temos esse sucesso. Muitos de nós, pela primeira vez, vamos, ao desencarnar, acordar tranquilamente numa cidade espiritual, do nível de nosso lar, ou menos, ou um pouquinho mais. Pela primeira vez, em 2.000, 3.000, 5.000 anos. Então, muitas vezes, quando acontece, a gente fica com uma euforia, uma felicidade, porque é uma conquista. Essa conquista, ela pode ser maior. Nós podemos acordar numa cidade espiritual elevada. Depende do nosso sentimento, das nossas ações hoje. Nosso destino é a felicidade. Mas isso depende de nós. Depende de nós. Então, a gente precisa entender essa questão das expressões. Eu vou voltar aqui. É muito curioso a gente entender que termos como umbral são termos extrafísicos da sociedade, do que é dito socialmente lá no mundo espiritual. É muito enriquecedor para nós conhecermos esses termos. O nosso maior problema é que muitas vezes esses termos colidem, batem de frente com uma visão muito ortodoxa, religiosa, cardialística, perseguidora, e então dificulta muitas vezes o médium passar essas expressões. Mas nos enriquece, porque nós precisamos conhecer a parasociedade, ou seja, a sociedade espiritual. Quanto mais nós nos aprofundarmos isso, mais nós estaremos coerentes com o espírito da doutrina espírita. O espírito da doutrina espírita, o espírito kardeciano, não é tentar transformar o conhecimento do extrafísico, do mundo espiritual, num livro. É o que muitas vezes as pessoas fazem. Elas querem que o livro dos espíritos seja o mundo espiritual. Elas entendem que o mundo espiritual é o que está escrito no livro dos espíritos e ponto final. Kardec nunca fez isso. Ele mesmo diz na Gênese que o livro dos espíritos traz a base, os princípios fundamentais do entendimento da realidade espiritual. Esses princípios nunca foram refutados. Por quê? São a estrutura básica. E o próprio Kardec, na Gênese, diz que ao longo dos anos houve o quê? Um aprofundamento do que o livro dos Espíritos mostra. Ou seja, há o mundo espiritual, há espíritos no mundo espiritual, há regiões do mundo espiritual, existe Deus, existe reencarnação, existe a sobrevivência. Os espíritos influenciam as pessoas. Há uma moral cósmica que bate com o que Jesus ensinou. Então Kardec mostra o quê? Esses princípios básicos, eles nunca foram refutados. Mas o refinamento do conhecimento extrafísico, esse é infinito. E quem diz isso é Kardec. Então a gente não pode abrir mão de, eventualmente, quando você tem a chance de um médium sério, que está realmente não preocupado com a sua imagem, que está realmente devotado ao trabalho da mediunidade com amor. Ou seja, ele transforma a sua vida num hino de dedicação, como foi Chico Xavier. Nós sorvermos cada expressão que ele, a sua mediunidade, consegue trazer.
Então é benéfico o termo umbral. Ele não traz nada. Nós usamos essas expressões no mundo espiritual. Há muitas outras. Muitas dessas expressões foram censuradas, porque as pessoas achavam, à época da psicografia, que o movimento espírita iria resistir. E elas tinham razão. Porque o Chico Xavier ele tem uma missão, que era trazer essas informações, enriquecer o conhecimento espírita. Nós não temos que manchar o trabalho do Chico Xavier com picuinhas do tipo Chico é Kardec ou não. Não foi para isso que ele veio. Ele veio para trazer informações novas, enriquecer o conhecimento espiritual. Se pessoas começarem a querer idolatrar ele, exaltar ele, isso vai estragar o trabalho dele. Ele, muitas vezes, quando fazia uma confidência, olhem só o Chico, a um amigo, ele mandava uma carta, falando alguma coisa, ele pedia para se queimar depois. As pessoas não queimavam, guardavam, muitas vezes, outras guardavam. Por que ele pedia para se queimar a carta depois? Ele contou uma experiência, um desdobramento que ele teve, uma vivência. Porque ele não podia ter zum. O trabalho dele é uma ganga que vem do alto. Ele entendeu isso. Emmanuel, quando escreveu Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, esses informes vinham de uma esfera superior para Emmanuel meditar e escrever. Isso é um trabalho luminoso, maravilhoso. Ele fala por si só. Não precisa de ruído, polêmica, debate, zum, pessoas se promovendo com o nome do Chico. O trabalho não era esse. O trabalho é trazer esses informes. E a gente precisa vigiar sobre isso. Então esse termo extrafísico, ele não tem nada demais. Ele apenas é usado no mundo espiritual. E essa região, ela é, acima de tudo, uma região que só existe devido à nossa ignorância. Se nós pudéssemos, encarnados hoje, ter uma vida saudável, ter uma alimentação saudável, ter atitudes saudáveis, ser coerente, ser nobre, ser caridoso, ser dedicado, nós não teríamos experiências nas zonas umbralinas. E o fato é o seguinte: as regiões inferiores do mundo espiritual hoje estão lotadas. Nossas reuniões mediúnicas atestam isso. Reuniões mediúnicas por todo o Brasil. As regiões inferiores estão lotadas. E isso depende, isso só acontece devido ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Mas continuemos. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou. Umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas, irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Interessante que você vê que a noção católica de purgatório, ela tem muito que ver com uma intuição, quase uma intuição mediúnica mesmo, né? Da existência de regiões de transição. Na verdade, a gente fala mediúnico por hábito, mas é quase que intuitivo o ser humano entender que há pecados e pecados, né? Usando assim um termo católico. Há o pecado de você não ser santo, de não ter uma vida virtuosa, de ter desejos, medos, raivas, mágoas, depressões. E há o pecado da pessoa que age no mal, que assassina, que mata, que rouba,
que é perversa, que é sádica. Então, essa intuição, ela é meio que óbvia, né? Não dá para pegar todo mundo e botar no mesmo saco. Mas ao mesmo tempo em que nós não somos um Francisco de Assis, nós não somos um assassino em série. Então, intelectualmente até, é percebido, a igreja ela tinha, claro, rituais que buscavam, de certa forma, trazer essa salvação através do ritual. Também é bom dizer isso, né? Mas, de qualquer forma, a tradição do purgatorial, ela sempre foi muito forte. Hoje eu não sei exatamente como está, porque eu me lembro que o antigo Papa, Bento XVI, tentou acabar com o purgatorial por decreto. Eu não sei como eles hoje lidam com isso, não é minha área, catolicismo, mas apenas eu queria retratar isso, né? Que é curioso como, desde a Idade Média, as diversas experiências mediúnicas de freiras e padres retrataram essas regiões intermediárias, né? Que também são de sofrimento, mas que não chegam a ser zonas terrivelmente infernais. E aqui, também deitando nesse detalhe que a gente leu, ele está falando justamente dessas regiões mais densas, né? Ele diz, não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa. Colônias sempre lembrando a questão de região, né? Já que é tipo um imenso formigueiro. Pensa assim. Porque as regiões espirituais acabam sendo núcleos de aprendizado definido, que percorrem amplas regiões do globo, numa densidade, na questão da densidade. Então, na questão da densidade, como é muito pesado, eles são circunscritos a essa densidade. Por isso que eles chamam essas imensas regiões, sejam aquelas que a gente pode usar o termo infernal, mas tomando cuidado de lembrar que o inferno não existe, como a teologia cristã tradicional a retrata, como um local eterno, mas como uma região também temporária, e que as pessoas dali também renascem ou se melhoram para regiões do mundo espiritual melhor. Essas regiões, elas são, na verdade, grandes colônias, digamos assim, grandes regiões de tratamento, de aprendizado, de crescimento. Tudo é evolução. E ele diz, o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. É de profundo interesse. Por isso, foi especificado na obra de Chico Xavier, que não dava informações inúteis na sua psicografia. É de profundo interesse porque nós precisamos começar a raciocinar, todos nós precisamos construir o nosso pensamento a partir de uma visão não orgulhosa e não egoísta. Quando a gente fala que a doutrina espírita, ou na doutrina espírita do Evangelho de Jesus, isso não pode ser um ritual ou uma prática repetitiva sem se pensar do que se está falando. Quando se fala do Evangelho de Jesus, se está falando das morais, da vivência, e não do texto, da palavra. Estamos falando de vivência, a vivência do perdão, a vivência do amor, a vivência da amizade, da fraternidade, do respeito. Estamos falando de vivências, de sentimento nobre. E não do texto do livro sagrado como algo que salva. É sempre bom a gente dar esse... que às vezes a gente repete tanto isso, que esquece o que é a visão espírita, né? É o amor, a assistência, o socorro, o amparo, que liberta do umbral. Então, por isso que é importante para nós estudarmos e entendermos essa questão do umbral.